Queridos irmãos e irmãs, comentava ao chegar aqui com a Su, como é bom vê-los, como é bom poder ouvir, falar, olhar face a face. Ainda estamos com algumas limitações, mas essa época de mais limitações presenciais está prestes a chegar a um fim, creio eu. Então, quero trazer aqui uma continuação da ministração que iniciei há 2 domingos atrás, baseado na primeira carta de Pedro. Então, o texto para hoje, o texto de abertura, porque vamos lembrar aqui de vários episódios da vida de Pedro, mas o ponto aqui fundamental encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 7. 1 Pedro 1, 5 a 7. Que, mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se achem em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. No versículo 6, Pedro lembra aos irmãos algo que certamente todos experimentavam, que com alguma frequência nós passamos por provações. E parece que a palavra que aqui a versão que eu tenho traduz por tentação, ela tem um sentido um pouco mais amplo. Uma tentação é um trial, é um teste que envolve a sua fé. Mas tentação tem um sentido mais restrito do que provação. Provação me parece, então, que alcança um sentido mais completo. E o versículo 7 diz, olha, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo. Queridos, em alguma medida, ou em grande medida, entendo que passamos e temos passado por provações que colocam a nossa fé, a nossa confiança em Deus em um teste. Se você um dia visitasse um laboratório de engenharia civil, você talvez visse alguns equipamentos que são equipamentos com prensas, podem exercer uma pressão muito grande. E ali pegamos peças de concreto, ou de aço, ou de madeira, e testamos até que ponto elas suportam carga. O teste é feito numa amostra do material, porque o objetivo não é destruir o material, mas, sabendo o tanto que ele suporta, utilizar uma edificação. Aqui, quando fala da prova da fé, a ideia essencial é comparada ao ouro. Quando passamos fogo no ouro, a ideia não é destruir o ouro, não é verdade? O ourives ia ficar muito pobre se toda vez que ele fosse provar o ouro, ele usasse de um calor tão grande que evaporasse, que derretesse, nem sei se é possível. Mas usar o fogo para provar o ouro é para purificá-lo, é para depurar e ele ficar mais valioso ainda, não é para destruir. Então, quando enfrentamos provações que vêm de Deus, o objetivo de Deus é nos melhorar,
é glorificar o nome dele. Se o objetivo do diabo, que por vezes é um agente nessas coisas, é nos derrubar, é nos destruir, é nos matar, se possível na fé. Mas Deus quer nos provar a nossa fé para depurá-la e para que, afinal, o nosso testemunho perante as gerações que nos cercam engrandeça e glorifique o nome de Jesus. Agora, vamos então aprender com Pedro como que é isso de ser provado na fé. Eu vou lembrar aqui alguns episódios da vida do Pedro. Pedro foi provado na fé. E nem sempre ele passou no teste. Nós vamos ler sobre isso. Algumas vezes vemos o Pedro até se saindo bem. Uma vez, pelo menos, ele fracassou fragorosamente. Mas como o objetivo de Deus não é reprovar, é depurar, Pedro depois, mesmo da sua pior queda, ele foi restaurado. E depois de restaurado, ele foi novamente provado e aprovado. No final, ele teve a sua fé provada e aprovada, que é o objetivo de Deus. Primeiro ponto aqui é que fé, o objeto da nossa fé, principalmente, acima de tudo, é a pessoa de Jesus. Para que todo que nele crê, crer em Jesus, andar com ele. Também é parte da nossa fé algumas verdades que aprendemos de Jesus e da palavra. Também integram nossa fé. Amém. Mas o objeto principal da fé é confiar na pessoa do nosso amado Mestre. É crer nele. Ele, Jesus, é o objeto, autor e consumador, sustentador da nossa fé. Também é parte, verdades que aprendemos com ele. Mas vamos aqui então pegar uma carona com Pedro e ver momentos em que Pedro caminhou na fé. E eu sei o seguinte, irmãos, alguns dos textos aqui você vai se identificar com algum deles. E de antemão eu quero proclamar que o resultado final que Deus deseja, Ele vai alcançar na sua vida. Deus quer que você seja provado na fé para ser aprovado. Amém? Provado e aprovado. Como é que a fé começou na vida de Pedro? É uma pergunta difícil, mas um dos primeiros passos da fé que Pedro deu está lá em Mateus 4, versículos 18 a 20. Jesus, andando pelo mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, estavam lavando as redes porque eram pescadores. E vendo-os, ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, largando tudo, o seguiram. Citei de memória, talvez não com toda a exatidão, mas é esse o episódio. Queridos irmãos e irmãs, a fé de Pedro, um dos seus primeiros passos, não sei se foi o primeiríssimo, mas foi um dos primeiros, foi obedecer e seguir Jesus. Horácio, ele não fala de fé, fala. Fala porque se ele não acreditasse em Jesus, ele não o seguiria. Ora, você está ali, trabalhando, fazendo a sua parte, ganhando o seu pão, defendendo ali o sustento da sua família. Passa alguém e diz: venha me seguir, largue tudo. Você só segue e larga tudo se você crê naquela pessoa. Amém? Então, a fé em Jesus, um dos primeiros passos, é segui-lo, é deixar uma vida velha, uma vida de pecado, e segui-lo. E então ali foi um dos primeiros passos de Pedro na fé. Ele
atendeu ao chamado de Jesus. Se ele não cresce, ele não o seguiria. Eu lembro aqui de uma ilustração muito interessante que eu já ouvi há muitos anos atrás, não sei nem de quem eu ouvi, ela não é minha, mas eu guardei. Lá nos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá, existe uma tremenda de uma cachoeira, as Cataratas do Niágara. Já estive lá uma vez. E no lado americano é uma cachoeira assim reta, muito alta. Muito alta. E diz aí a ilustração, não sei se é literalmente verdade ou não, mas vamos usar como ilustração, que em algum tempo um equilibrista esticou um cabo de uma margem à outra, logo por cima da cachoeira. E foi dar o seu show de equilíbrio. Aí ele caminhou por cima do cabo, com aquela varinha, foi e voltou, e a multidão... Aí ele perguntou, vocês acreditam que eu posso fazer isso aqui sem essa vara de equilíbrio? Sim, acreditamos. E de fato ele largou a vara, foi e voltou. E o pessoal... E aí depois ele pegou um carrinho de mão, desses de construção, e vocês creem que eu posso atravessar isso aqui e voltar empurrando esse carrinho de mão? Sim, acreditamos. E de fato ele pegou o carrinho de mão e foi e voltou, e a turma explodiu em aplauso. Aí ele perguntou, e vocês creem que eu posso fazer isso com um de vocês aqui dentro do carrinho? Sim, sim, acreditamos. Então quem vem? Então quem vem? Essa é a pergunta. Pedro largou o barco, as redes, a pescaria e seguiu aquele homem. Ele creu em Jesus. Então ele começou bem. Pedro viu o poder de Jesus. Se você for para Lucas, capítulo 4, vamos pegar aí o Evangelho de Lucas, temos aqui algumas passagens. No capítulo 4, versos 38 e 39. Lucas 4, 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Irmãos, aqui Pedro viu esse e outros sinais miraculosos de Jesus. Isso foi aumentando a confiança dele em Jesus. Ele viu Jesus fazer milagre dentro da casa dele, Pedro. Então ele foi aumentando a confiança em Jesus, ao ponto de que no capítulo 5, eu só vou contar o episódio, você pode ler logo no início. Estava lá então Pedro lá no barco dele, na margem do mar da Galileia. Jesus então pediu para que Pedro posicionasse o barco em um certo ponto, subiu no barco e começou a pregar, porque havia uma multidão ali na orla daquela praia. E Jesus pregou daquele púlpito natural, e depois ele falou, Pedro, vamos para o mar para você pescar, lançar a rede. E aí, então, Pedro disse, Senhor, eu já pesquei a noite inteira. Faltou ele dizer, eu sou do ofício, eu sou pescador. Isso aqui, mas já que o Senhor mandou, eu vou lançar a rede. Ele obedeceu em parte, porque Jesus mandou lançar as redes, mais de uma, ele lançou só uma. Ele obedeceu ali, mas obedeceu. E quando puxou a rede, ela veio arrebentando de tanto peixe. Pedro foi ficando com a fé em Jesus cada vez maior. Ele via Jesus fazer. Queridos irmãos e irmãs, muitos de nós temos visto o poder de Deus, amém? Muitos de nós temos visto os sinais de Deus em nossas vidas, na vida de familiares, na vida de amigos. Hoje, estou aqui com a minha esposa e eu,
poderíamos não estar mais. Mas Deus nos sustentou e guardou a nossa vida. Mas é crescer na fé e na confiança. Mais adiante, Pedro vai também dar um passo ousado de fé. Está lá em Mateus 14, você pode ler depois. Quando ele estava atravessando o mar, 3, 4 da manhã, cansados, Jesus veio andando por sobre as águas para resgatá-los. Eles se assustaram, mas aí, quando Pedro ouviu Jesus dizer, sou eu, não tem mais, Pedro então dá um passo de fé muito ousado. Ele diz, Senhor, se és tu, manda que eu saia, que eu caminhe sobre as águas ao teu encontro. Jesus diz uma palavra, vem. E Pedro andou por sobre as águas. E quando ele titubeou e afundou, qual é a palavra de Jesus? Por que você duvidou? Então Pedro teve uma caminhada de fé. Ele foi crescendo na confiança, na fé em Jesus. Os sinais, os milagres, vocês conhecem, não vou aqui citar, vocês conhecem. Morto ressuscitou, multiplicou pão e peixe. Mas Pedro teve a sua fé provada em um momento muito doloroso. Então, quero focar nesse momento. Por quê? Porque eu sei que é parte da nossa experiência humana, nem sempre vencemos nas provas que passamos. Não é verdade? Nem sempre fazemos tudo que deveríamos. E eu quero ler isso porque Deus tem provado a nossa fé, Deus está provando a fé do Rosenberg e da família deles, com a queda da mãe. E a fé, ela significa essencialmente confiar em Jesus, confiar em Deus. Daí não se deduz cruzar os braços, não é isso, mas é confiar que Deus faz a diferença, confiar que Ele, afinal, é quem cuida de nós. Vamos ler, então, um momento em que Pedro teve a sua fé provada, não aprovada, em primeiro instante. Lucas 22, versículos 31 a 34. Lucas 22, 31 a 34, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará ou julgá-lo antes que 3 vezes negues que me conheces. Não sei se você já parou para pensar por que a negação de Pedro pesou tanto. Talvez a resposta esteja em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33, onde Jesus diz o seguinte, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Pedro tinha ouvido isso, talvez mais de uma vez. Então, pouco tempo depois dessa palavra de Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes, ou mais, possivelmente mais. Mas não é meu tema. E diante dos homens, ele lembrou da advertência de Jesus e certamente bateu no coração de Pedro temor. Porque Jesus disse, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Mas Jesus, ele é amoroso, misericordioso e salvador.
Jesus antecipando que aquele momento seria de queda de Pedro, o que Jesus fez? Ele orou por Pedro. Ele orou por Pedro, para que houvesse para Pedro um caminho de volta. Pedro caiu. Pedro negou Jesus diante dos homens. Naquele exato momento, poderia pesar sobre ele a palavra do Mestre, como já comentei, que disse: quem me negar diante dos homens, eu também vou negar diante do Pai. Irmãos e irmãs, queridos amigos, aqui é um desafio constante. Confessar Jesus diante das pessoas ou negar Jesus diante das pessoas. Isso é uma provação de fé, de confiança em Jesus. Então, quando eu estudava na universidade, isso faz tempo, né? Eu dizer aos meus colegas que eu era cristão e assumir a minha fé em Cristo e as implicações dela, custava alguma coisa em termos de convívio. Hoje custa mais. Mas confessar Cristo diante dos homens, primeiro, é se identificar como eu creio nele e eu confio nele. Aqui, meus irmãos, até que é fácil, porque temos a mesma fé. É fácil e é bom porque nos edifica. Mas o que recebemos aqui, que possamos levar para outros contextos, né? Essa é a prova da nossa fé. Às vezes a gente fica pensando que a prova da nossa fé é alguém botar uma pistola, um revólver na cabeça e mandar negar Jesus ou morrer. Isso também é. E uma prova extrema. Não estou aqui dando uma de valentão. Isso é uma prova extrema. Que talvez alguns cristãos lá no Afeganistão vão enfrentar ou já estão enfrentando. E lá agora o regime dos talibãs tomou conta e eles já avisaram que vão matar quem não aderir aos valores deles. Mas a prova da nossa fé ocorre na vivência. Eu digo à minha família, e em sentido mais amplo também, que eu sou cristão, que eu creio em Jesus. Eu digo aos meus colegas da escola e do trabalho que eu sou cristão, que eu confio em Jesus, ou eu tenho vergonha das implicações disso, porque afinal vão achar que eu sou isso, eu sou aquilo, vão questionar minha fé. Essa é a prova da nossa fé, é nos assumir como eu confio em Jesus. E Pedro, sabendo das aflições e dificuldades que aqueles irmãos passavam, estava dizendo: olha, a prova da vossa fé vale muito, prova que resulte em aprovação, preciosa, honra a Deus. O sofrimento também nos prova. A dor e o sofrimento também põem a nossa fé à prova. Pelo menos a minha fé coloca. Porque no meio da dor, do sofrimento, eu continuo confiando em Deus, eu começo a buscar soluções fora de Deus. Ou tirar Deus da minha vivência. Irmãos e irmãs, muitas pessoas no Brasil e no mundo estão passando por situações de sofrimento físico e emocional. Seja pelo Covid, seja por outras lutas, seja pelo desemprego, nós estamos cercados de muita dor e sofrimento. E atinge muitos de nós também. Isso também põe a nossa fé à prova. Em que sentido? Continuar confiando em Jesus, continuar confiando no Pai, continuar confiando que Ele cuida de mim, que Ele cuida de nós, que Ele é quem vai dar a palavra final da minha vida e da sua, que o resultado final da nossa caminhada, Ele é que vai determinar. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Não é porque ciência, não é porque não ciência, não é porque governante A, B, C ou D, não é isso. Ele está comigo, e se Jesus está comigo e eu confio nele, eu vou passar pelo vale da sombra da morte e vou sair do outro lado vivo e glorificando o Senhor.
E se ele colher alguém muito próximo de mim, eu vou chorar e vou sofrer, mas eu vou continuar dizendo que Ele é bom, que Deus é bom em qualquer circunstância, porque Deus olha para a eternidade. A nossa fé só será aprovada se ela olhar para a eternidade. Se a nossa fé olhar para Jesus apenas nessa vida, nós vamos titubear, porque muita coisa vai ficar sem sentido e sem explicação. E vai mesmo. Pedro, então, experimentou um momento de dura reprovação na sua fé. Mas o caminho do Senhor com Pedro não terminava ali. Primeiro, Jesus orou por ele. Segundo, há um detalhe precioso aqui no Evangelho de Lucas, que depois da terceira negação, vamos ver aqui, a terceira vez que Pedro negou. É o mesmo capítulo, 22, Lucas 22, versículo 60 e 61. E Pedro disse, homem, não. Pedro foi confrontado por uma das pessoas que estava na casa do Caifás. Ei, você estava com ele, você não andava com Jesus e tal. E aí Pedro pela terceira vez. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Tem até uma música, ou é um hino, Seu Maravilhoso Olhar, né? Eu creio que é inspirado nessa passagem. Se aquele olhar de Jesus fosse de condenação, fosse de rejeição, de condenação, provavelmente Pedro, sei lá o que teria feito. Mas Jesus tinha dito, Pedro, você vai me negar, mas eu roguei por você, eu orei por você. E depois que você se converter, você ajude seus irmãos. Então, ali Pedro entendeu, puxa, caí, fui reprovado, mas ele também lembrou, Jesus orou por mim, e ele espera que eu volte, porque eu tenho tarefa. Meu irmão, minha irmã, se você está em um momento que se sente, como Pedro, reprovado na sua fé, talvez seja verdade. Mas lembre-se que Jesus vive a interceder por nós. Está lá na carta aos Hebreus. Ele é o sumo sacerdote que vive, ele intercede por você. E o desejo dele, semelhante a Pedro, é que você volte. É que você se reencontre com ele. Então eu creio que a intercessão de Jesus e esse olhar de Jesus, naquele momento, foram já os primeiros recursos do Senhor para trazer o Pedro de volta. Me parece também que a restauração final ocorreu naquela conversa em João 21, em que Jesus já ressuscitado, está ali na beira da praia, assando peixe, e Jesus então, por 3 vezes, perguntou ao Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro diz, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, então passou a ler essa última vez, versículo 17, né? Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então aqui completou-se a restauração de Pedro. Por que eu digo isso? Porque Jesus o reenvia ao ministério. Pedro, cuide das minhas ovelhas.
É exatamente isso que encontramos Pedro fazendo na primeira carta dele, cuidando, apacentando, alimentando as ovelhas de Jesus. E então Pedro, lembrando do amor do Senhor, Pedro lembrando da intercessão, da misericórdia de Jesus, que o reergueu de uma queda na fé, ele então dirige essa palavra a todos nós. Olha, a fé de vocês é provada, mas é para ser aprovada, porque vale muito. E mais adiante, irmãos, no livro de Atos, depois que Pedro curou, ele e João curaram um homem que era coxo de nascença, Pedro foi preso, passou a noite na cadeia e depois foi levado ao alto escalão judaico, sumo sacerdote, sinédrio. Ele foi preso, virou uma noite na cadeia e foi levado diante das autoridades máximas do seu país. E olha a resposta de Pedro a tudo isso. Atos capítulo 4. Ou seja, não era mais uma criada, não era mais um serviçal do Caifás, era o próprio sumo sacerdote e todo o aparato de guardas e de autoridades confrontando Pedro. E agora, só que agora Pedro está fortalecido. Aqui eu vejo que Pedro foi aprovado na sua fé depois da queda que tinha tido lá na negação, né? É Atos 4, o versículo é do 8 ao 12, mas o ponto que me chama a atenção é o seguinte: é o versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Irmãos, é o oposto. Passou a noite na cadeia, porque curou um homem em nome de Jesus, foi levado diante do altíssimo escalão judaico, e ao invés de negar, como ele tinha feito diante de gente muito mais simples e humilde, ele bota o dedo em rixa e diz: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Estava falando para líderes religiosos. É um confronto direto, como um soco no estômago, porque está dizendo: vocês mataram o homem a quem Deus ressuscitou, e é em nome desse que vocês mataram e Deus ressuscitou que esse homem está curado. Por que Pedro mudou tanto? Porque a sua fé, a sua confiança em Jesus agora estava num grau maior ainda. Aqui ele foi aprovado na sua fé, e ao ser aprovado, 5.000 se converteram e o nome de Jesus foi glorificado. É em contextos assim, irmãos, que Deus vai nos dar graça e unção para que sejamos provados, mas aprovados. Mas tem um detalhe do verso 8 que é uma das chaves. Eu li o verso 10, eu vou voltar um pouquinho e ler o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Na verdade, o tempo verbal aqui, você pode ser cheio do Espírito Santo várias vezes. O livro de Atos relata pelo menos 2 ocasiões em que as mesmas pessoas foram cheias do Espírito Santo em Atos 2, e alguns desses foram novamente cheios do Espírito Santo no capítulo 4 de Atos. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma experiência que pode acontecer várias vezes. E aqui diz, literalmente, Pedro, tendo sido cheio naquele momento do Espírito Santo, veio a unção, veio o enchimento. E aí,
tem o poder e a ousadia. Queridos irmãos e irmãs, em especial os jovens, na hora, no momento que você tomar posição firme e clara da sua fé e confiança em Jesus, diante de quem quer que seja, nesse exato momento virá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te encher, virá uma certeza, uma ousadia, você vai ser invencível naquele momento, porque essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E o Espírito Santo vem, ele também é quem nos dá a fé também é dom, o dom da fé. Ele vai encher você. Confie em Jesus diante de quem quer que seja. Tome uma posição, eu confio, eu creio em Jesus. Ah, mas isso e aquilo, eu creio em Jesus, eu confio nele. E virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e vai lhe ser dada uma palavra de sabedoria a qual ninguém poderá resistir. E se algum de nós, em momentos como esse, pagar com a vida, glória a Deus, porque vai direto para a sala do trono. Estevão, Jesus se colocou de pé para receber Estevão. Estevão foi recebido nos céus pelo Senhor Jesus e Jesus se colocou em pé. Estevão disse: eis que eu vejo o Filho do Homem de pé. Jesus se levantou do trono para receber aquele querido irmão que estava naquele momento tendo a sua fé aprovada. Olha, por vezes nós afundamos na água por onde já tínhamos andado. Eu quero dizer que Deus vai te fazer andar sobre as águas de novo. Se você já teve experiências mais fortes de fé do que está tendo agora, você está como Pedro, que andou sobre as águas e afundou. Você vai andar sobre as águas de novo. É tempo da sua fé ser aprovada. Se você recebe de Deus uma ordem ilógica, como joga a rede, depois que você passou a noite pescando e não pegou nada, obedeça, porque essa rede voltará cheia de peixe. E voltando aí à primeira de Pedro, ele escreveu ali, ele se identifica como apóstolo, porque de fato ele era, mas eu vejo na carta Pedro cumprindo aquele último comando do Senhor, de João: cuida, apacenta, alimenta as minhas ovelhas. Quando Pedro fala de ter a fé provada, ele viveu isso. Ele experimentou a queda, o fracasso, a fé não aprovada. Mas ele experimentou depois também, pelo olhar do Senhor, pela intercessão do Senhor, pela restauração do Senhor e, afinal, pela unção do Espírito Santo, ele teve a sua fé provada e aprovada. E quando ele disse: Senhor, eu estou disposto a ir contigo à prisão e à morte, no primeiro momento ele não aguentou o confronto de uma porteira. Mas depois ele foi preso. 2 vezes pelo menos, não, seguramente 3 ou mais. E afinal morreu. Aquilo que ele falou na carne, depois Deus concretizou pela graça, pelo poder, pela fé. Então, concluo essa palavra, queridos, expressando a minha certeza de que todos nós aqui podemos estar em momentos diferentes, ter a nossa fé provada. Talvez estamos num momento vitorioso, como Pedro em Atos, ou num momento hesitante, como Pedro andando sobre as águas e afundando, ou até num momento de queda, como foi Pedro negando.
mas o Senhor me disse para vir te dar essa palavra em qualquer momento. Fica firme na sua fé, porque Ele vai levar você à vitória. Ele vai conduzir você por sobre as águas. Ele vai te ungir em poder e sabedoria, a qual ninguém poderá resistir. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fé em Jesus Cristo. Amém?